Então vamos lá, né? Vou começar resolvendo aqui a caneta de campo dessa prova do Chico aí, né? De poligonal fechada. Então, quando a gente vê a poligonal, a caneta de campo assim, tem que ver o que tu tá perguntando, né? Primeira coisa. Ele pergunta assim, pergunta não, fala. Analise o erro linear da poligonal. Ou seja, da poligonal. Após isso, você vai analisar, a primeira coisa é ver os ângulos, né? Certo? Os ângulos de quem? Da poligonal, porque ele quer o erro da poligonal, então a irradiação fica de fora, tá? A irradiação aqui, mas fica de fora, porque ele quer da poligonal. Da poligonal. Então vamos lá. Quem é o primeiro ângulo? É A, B, certo? Tava em A, deu ré em E e deu volante em B. O outro ângulo é A, B, C. O outro B, C, D. O outro C, D, E. E o outro D, E, A. Uma poligonal fechada, né? Com a precisão angular de 1 minuto, o aparelho. E aqui já está o limite de partida. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é os ângulos, né? Anotar os ângulos. Eu boto aqui, ó. Primeiro ângulo é AB. É quem? Aqui, ó. Zerou em E, deu um volante em B. Ou seja, o ângulo zerado em E até chegar ao ponto B, deu isso aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Mesma coisa. Aqui, ó. 275, 33, 47. Ou seja, o próprio valor que tá aqui. 258, 5353. E assim vai. Aí depois que a gente calcular esses ângulos, lembrando que os ângulos que estão na poligonal, não as irradiações, porque ele está pedindo na poligonal. Vamos lá. Também se ele te pedisse sobre as irradiações, é bom você fazer primeiro o cálculo da poligonal mesmo, depois o da radiação. Mas como não é o caso, vou voltar aqui. Bom, depois disso, de fazer os ângulos, você tem que calcular o somatório desses ângulos. Simplesmente somar um, outro. Que no final, nesse caso aqui, deu 1.259, 58, 20, certo? E vai anotar esse valor, a gente vai usar mais pra frente. Com esse valor, agora a gente tem que ver o erro angular, que eu troquei, tá? Faz primeiro o erro angular, pra gente ver o quanto que errou nessa poligonal. E qual que é a fórmula? Somatório do ângulo, que é o que a gente achou aqui, menos 180 vezes n mais 2. N mais 2 que é dizer o quê? Mais, se a poligonal for no sentido horário, menos poligonal for no sentido anti-horário. E quem é o N? N é o número de vértices. Então vamos lá, vamos analisar pelo croquis aqui. Bom, a gente analisando pelo croquis, a gente vê que a poligonal está no sentido horário, pô. Certo? Por quê? Porque aqui começou em 1. O próximo ponto para a direita é o 2. Para a direita o 3. Para a direita o 4. Né? Assim sucessivo. Eita, deu para entender. Então, é isso. Tá no sentido horário. Seria o sentido anti-horário se tivesse o quê? Aqui fosse o 6 e aqui o 2. Certo? Porque aí a poligonal fez isso aqui, ó. Deu uma volta assim. Ó. Voltou pro mesmo ponto no sentido daqui pra cá. Só que ela fez assim, ó. Ela fez o quê? Ela partiu no sentido horário. E voltou no mesmo ponto pra cá. Certo? Então ela tá no sentido horário. Essa foi a primeira confusão que aconteceu na prova. Então, por isso que o erro linear era 5 mais 2, porque ela está no sentido horário. Então, ficaria 7. Aí, 7 vezes 180 daria 1.260. Aí, o somatório do ângulo menos 1.260, quanto? Menos 1 minuto e 40. Pronto, temos o erro linear, o erro angular, no caso. Agora, a gente tem que ver a tolerância, que é ver se esse erro angular ele tá dentro da tolerância, se ele é aceito. E tá aqui, né? A fórmula da tolerância é mais ou menos 3 vezes P, pressão do aparelho,
vezes a raiz de n, que é o número de vértices, mais 10 segundos. Então, substituindo os valores, a gente chegou em 6 minutos e 52 segundos. Aí, você poderia arredondar para 52 segundos direto, porque aqui é 49, né? Pô, segundo assim, vírgula, segundo com vírgula, né? Melhor arredondar. Então, como não passou de 5, arredonda para 52 mesmo. Então, a tolerância foi, aqui esqueci de botar, mais ou menos 6 minutos e 52 segundos. E como a gente errou menos 1 minuto, tá dentro da tolerância. Show! Então, agora a gente vai começar os azimutes. Não, os azimutes não, desculpa. A gente vai distribuir esse erro. Falei errado, foi mal. E como é que é o erro? Como é que é feita a distribuição do erro? É o quê? Assim, né? É igual ao erro sobre n. Só substituir o valor. Vai ser o quê? Menos 1 minuto e 40, né? O erro sobre 5. Isso vai resultar numa distribuição de menos 20 segundos por vértice, ou botar por estação. Estação não, por ângulo. Vamos bolar. Por ângulo. Certo? Então, pensa comigo. Tem a fórmula certa, né? Mas pensa comigo. Cara, era para ter dado 1260 graus, mas deu 1259. Ou seja, tá para baixo, por isso que o erro deu negativo. O que tem que fazer pra gente, como é que fala? Chegar a 1260? Somar, né? Então, em vez de, tem que colocar menos assim, mas já faz direto aqui, ó. Pode fazer separado, mas se não quiser, tipo assim, se não quiser simbolar, faz separado. Mas se quiser fazer de uma vez, bota aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mais 20 segundos, mais 20, mais 20, mais 20 e mais 20 segundos. Pronto. Só vai somar 20 segundos em todos e vai chegar no ângulo horizontal corrigido. Aí agora a gente vai para azimute. Então, vamos lá, eu fiz aqui nessa folha para facilitar a visualização. A gente calculou esse azimute aqui, né? Já calculou não, o professor já deu. O nosso tá aqui, então tem esse azimute na avante. Então agora a gente quer calcular qual azimute? De B para C. Então a gente vem para B, o norte vai ficar para cá, certo? Sempre para cima. Você vai prolongar o azimute anterior, que é esse aqui. Então prolonga o alinhamento, faz o azimute de novo. Aí agora faz o quê? Soma 180. Né? Somou 180. O que é isso aqui? O que é esse ângulo aqui? Concorda comigo que é o ângulo ABC? Porque zerou em A e deu vante em C. Tava em B, né? Deu vante em C. Por quê? Porque como o caminhamento, a poligonal foi no sentido horário, deixa eu pegar aqui. Como a poligonal foi no sentido horário, o ângulo foi lido externo, foi um ângulo externo, entendeu? Foi que nem, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, tá aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó, se a gente for no caminhamento horário, concorda comigo que o limbo do aparelho, ele gira no sentido horário, né? Ele vai contar o ângulo no sentido horário. Se a gente for no anti-horário, ele vai ler o ângulo interno. Se ele for no anti-horário, igual é o caso aqui, ó, ele deu ré em 6 e deu vante em 2. Se o aparelho, o limbo do aparelho conta no sentido horário, ele vai ler esse ângulo aqui. Aqui é a mesma coisa, vai ler esse ângulo aqui. Então, dependendo do caminhamento, você vai ter o ângulo externo ou o ângulo interno. Como o caminhamento é horário, o ângulo é externo. Então, voltando para cá. Eu já perdi aqui. Tá aqui. Então, vamos lá. O que eu falei, né? A gente teve o azimute, prolongou o azimute, ou seja, o mesmo azimute, mais 180. Mais quem? Mais o ângulo horizontal ABC, que é esse aqui. Ficou embolado mais. Aí passou, né? Deu mais que uma volta, ficou um caracol. Você tira 360. Vem. Vou tirar 360.
Ou seja, eu vou voltar onde eu comecei. Quem que vai ser isso aqui? Vai ser o azimuth de B para C. Pronto, então é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então o azimuth de B para C vai ser quem? Azimuth B para C vai ser quem? Vai ser o azimuth AB mais 180 mais 180, fiz 8 feio, mas tá bom. Mais quem? Mais um ângulo ABC. Então você trocando os valores, você vai chegar aqui a esse azimuth aqui é quanto? 118 5707. Lembrando que esse ângulo é o corrigido, tá? Depois que você corrigiu aqui, ó, distribuiu os 20, somou certinho. Ó, aqui, ó, ABC. Aqui vai dar 54 e pouco, né? 54 e 13? Acho que é, né? Aqui no ABC, que você somou os 20 segundos, certo? Aí eu aconselho fazer até pela essa tabela aqui, eu não tô fazendo para ficar mais fácil de demonstrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Que eu coloquei menos porque é da forma, mas eu sabia que tinha que somar. Então aqui, ó, 54 e 13. Aí somei, aí somatório de tudo para tu conferir se tá certa a distribuição, deu 1260. Mas vamos voltar aqui. Tem que dar 1260. Né? Vamos voltar aqui. Então a gente achou o azimuth BC. Agora a gente tem que achar o CD, certo? Então é a mesma coisa. Pelo desenho é a mesma coisa. Cara, assim, nessas provas não, na topografia assim em geral, você consegue fazer tudo desenhando. Só tem gente que não, né? Um cálculo assim mesmo não consegue. Mas dá pra ter uma noção absurda. Então vamos lá. Agora o norte veio pra cá pro C, né? E a gente tem, vou prolongar aqui, ó, vai ficar um pouquinho ruim, né? Vou prolongar aqui porque eu não fiz certinho o croquis. A gente tem esse azimuth aqui de novo, certo? Aqui, ó, você tem esse azimuth aqui de novo. Aí vai somar 180, certo? Mais quem? Que é o que isso aqui? Esse ângulo aqui. É o ângulo BCD. Então, se você tirar 360, sobra quem? O azimuth de C para D. Aí eu vou adiantar aqui, tá? Que é o mesmo pensamento para todos. Ainda de D para... Deixa eu apagar aqui, deixa eu arrumar. De D para E. Norte tá aqui. Vamos prolongar o alinhamento. Mais ou menos, né? Tá torto aqui. A gente tem esse azimuth aqui, certo? O azimuth anterior. Aí mais quem? Mais 180. E mais quem? O ângulo CDE. É corrigido. Pronto. Como passou de 360, porque ele deu um caracol, né? Tira 360. Sobrou quem que isso aqui, ó? Sobrou quem? O azimuth de D para E. Agora o de E para A. Mesma coisa, não acho que tá passando para cá. Vai ser quem? Prolonga o azimuth. O alinhamento, no caso, repete o azimuth. Soma 180. Aí agora mais quem? Mais o ângulo DEA, que é esse ângulo aqui. Aí passou de 360, tira 360. Aqui deu um pouquinho diferente, porque o norte tinha que ficar mais pra cá, mas é a mesma coisa, tá? Tinha que voltar aqui. Então esse azimuth aqui, entendeu? É a mesma coisa, mesmo pensamento. Aí depois tu vai calcular o de A para B de novo para ver se bateu certinho, entendeu? Vou fazer aqui na folha e já mostro para vocês. Vamos lá, aqui eu já fiz direto, né? Porque na prova que eu dei para vocês eu já fiz aqui certinho, tipo, botando o que é cada um. Foi aqui do E para A, é que é o azimuth, eu já coloquei o valor, mas é o azimuth de D para E, o azimuth anterior, mais 180, mais o ângulo horizontal. Sempre vai ser o azimuth anterior mais o ângulo horizontal. O 180 varia. Entendeu? Aqui nesse caso, nessa prova, sempre teve que somar 180, que é o contra-azimuth no caso. Porque sempre que você somava, igual tava aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que é mais fácil. Tá, parou aqui o azimuth, né? Somou 180, veio pra cá. Contra-azimuth, ou seja, aqui era o azimuth de B pra A. Se você pegasse o ângulo ABC, dava aqui o azimuth aqui de B pra C. Mas às vezes, com a poligonal apoiada do exercício, não tinha que somar 180, então tem que ficar de olho nisso. Sempre aconselho a vocês a desenhar, sempre.
Que aí você vai ver, porque, pô, às vezes, pô, tu somou 180 aqui, mas, pô, tá dando errado. Ah, pô, às vezes é o ângulo interno, igual. Vamos supor que o azimuth fosse pra cá. Tipo assim, caramba. Vamos supor que o azimuth fosse pra cá. E você queria o azimuth pra essa direção, pra A mesmo. Se você tem esse azimuth aqui, você não ia somar 180 pra voltar aqui. Você ia somar esse ângulo aqui, entendeu? Então tem que ficar de olho nessas paradas. Então, calculando tudo, certo? Os azimuths. Quando a gente chegou de A pra B, igual aqui, transportado também, tá? Calculado de A pra A, mais 180, mais o ângulo horizontal. Bateu o azimuth de partida que ele deu na prova, que foi 42,54. Bateu, se vocês fizerem, vocês vão perceber que vai bater. Então pronto, tipo, tá certo, tá? Até aí tá certo. Aí agora a gente vai pelo cálculo das coordenadas relativas, mas antes é melhor não, o certo, fazer a distância horizontal, que é o quê? A distância horizontal, a média, né? Média das distâncias horizontais, que é de A para B, que é igual aqui, ó. De A para B deu 65,071. De B para A deu 0,69. Ou seja, tu vai tirar a média disso e você vai ter a distância horizontal. Igual aqui, ó. De B para C também. De C para D também. Sempre vai ficar igual aqui, ó. 60. Aqui 70, entendeu? O professor já colocou assim. Aqui 900. Sempre vai ficar assim. Então, ó. De D para E. Aqui, igual aqui, ó. Ficou 80. Então, simples, já façam isso, entendeu? Porque nas coordenadas relativas, a gente vai usar as distâncias horizontais, as médias das distâncias horizontais. Igual aqui, ó. Eu já coloquei direto, entendeu? Na planilha aqui. Então, vamos lá, para as coordenadas relativas. Que é o quê? Delta x é dh, né? Ou seja, a distância horizontal vezes o seno do azimuth daquele ponto. Ou seja, é 65,070, porque é o quê? É a distância de A para B, certo? É isso aqui, a média. Vezes quem? Vezes o azimuth A para B, que ele já deu. E a gente calcula também o ΔX. O ΔY é o quê? É o 65, a distância horizontal a mesma, só que agora em vez do seno, é o cosseno do azimuth. E você vai ter a distância, o ΔX da coordenada relativa. Eu faço assim, entendeu? Eu faço tudo de cada, vamos dizer assim, cada segmento da poligonal. Igual aqui, de A para B, de B para C, de C para D, de D para E e de E para A. Mesma coisa que a gente faz no azimuth, que é de fazer de um ponto para o outro, então eu faço assim também. Então, igual aqui, ó, de B para C. B para C vai ser o quê? A distância horizontal de B para C, que é 43,900, vezes a média, né? No caso, que eu tô falando, sempre não esqueçam de fazer a média, porque dá errado. Não esqueçam. Muito importante isso. Não esqueçam da média. A média da distância vezes o seno do azimuth. Ó, já separa o azimuth bonitinho, ó, na prova. Igual, pode ser aqui, ó. Já bota o azimuth. De B para C é tanto. De C para D é tanto. Porque você vai usar ele, entendeu? Igual aqui, ó. De B para C é a distância média vezes o seno do azimuth. Que é o azimuth BC? Aqui, ó. Ele aqui. Vai dar o ΔX, o seno, né, do azimuth. O cosseno dá o ΔY. Sempre manter o sinal, que é muito importante. De C para D é a mesma coisa. De D para E, de D para E é a mesma coisa. Aqui, o azimuth, tá aqui, ó. Aqui o azimuth. Vezes a distância horizontal, né? De C para D, a média. De D para E e de E para A. Pronto. Coordenada relativa é isso. Mano, é mais fazendo para pegar a visão. Entendeu? Para ver mesmo. Porque a coordenada relativa, ela é bem intuitiva. Porque, tipo assim, tu vê que de A para B... Deixa eu ver aqui pro croquis da prova. Tá aqui. Mas não vai... É porque aqui não tem a poligonal que ele fez, né? De A para B, pelo croquis, a gente vê que... Por que dá o ΔX e o ΔY dá positivo? Porque o B, ele tá mais à direita do que A. Então, para a esquerda, ele é negativo. Para a direita, ele é positivo. Em A, né? Tô falando de A para B. E por que o Y é positivo? Aqui, o ΔY. Porque ele tá acima de A. É porque aqui o croquis não parece, mas ele tá acima de A. Por isso que é a coisa. Igual aqui, ó. O de B para C. De B para C, o C é positivo. O ΔX, desculpa. O ΔX é positivo. Então, provavelmente, ele tava um pouquinho para cá. Entendeu? Pelo croquis mesmo. Só que o ΔY tá certo. Tipo assim, tu consegue perceber que tá certo. Por quê? Porque ele tá mais baixo que o ponto B. Pode ver que tá negativo. Aqui, ó. Aí agora 34. É a mesma coisa, entendeu? É assim sucessivamente, entendeu?
É assim para a maioria dos pontos. Todos os pontos, no caso. Então, agora a partir disso, com isso, a gente vai calcular o erro linear. Que o erro linear é o quê? É o somatório dos ΔX mais o somatório dos ΔY. Que é o que? O ΔX e ΔY. Não é o que você calculou aqui? Então, ó. ΔX, 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 ΔX. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu somo primeiro os positivos. Para fazer de uma vez. Tipo, não tem que ficar botando entre parênteses, que tem que ter negativo. Entendeu? Ó, somei o primeiro, ó. 41.868. Aí o outro é o quanto? 38.414. E o outro? Positivo, né? Que eu tô falando. 34.187. Pronto, somei os positivos. Agora eu só vou subtrair pelos negativos que estão aqui, ó. Qual é o primeiro negativo aqui? 11.817. Subtrair. O outro é 102.711. Pronto. Esse é o ΔX. É o somatório do ΔX. Menos 0.059. Ou seja, 5, quase 6 centímetros. Né? Pronto. É isso. Agora você só vai botar na forma. Vai anotar, né? Fazer a mesma coisa pro Y. E vai botar na forma. Aqui, ó. Qual que é a forma do erro linear? É a raiz do somatório de ΔX ao quadrado mais ΔY. Pitágoras, né? Aquilo que o professor mostrou lá no quadro pra gente. O porquê dessa forma. Então, tá aqui. Bota o ΔX ao quadrado e o ΔY. É a mesma coisa. Vai somar todos os positivos. Vou aqui, ó. Positivo e positivo. Vai diminuir pelos negativos. Puf, puf. Vai chegar em qual valor? 0.048. Aí, tendo isso, eu vou fazer aqui com vocês para mim salvar esse valor. Para ficar certinho. Vou colocar aqui, ó. Desculpa. Pode botar 0.059. É negativo, mas como ele tá ao quadrado, fica positivo. Não faz muita... Não faz diferença, na verdade, na fórmula, né? Aí 0,048, certo? Ao quadrado. Igual, tiro raiz. Pronto. Esse é o erro linear. Só que aí você arredonda, entendeu? Se ele pô, aqui, ó. Ele provavelmente riscou aqui porque eu apresentei o erro linear com todas as casas. Provavelmente ele queria com 3. Então, se você botasse só esse valor aqui, estaria certo. Ele não tirou ponto, mas, né? Apresenta assim. Mas aí agora, com esse erro linear, que é o que a gente errou, a gente vai fazer a precisão relativa, que é o quê? É 1 sobre Z. E quem que é Z? Z é o somatório da distância horizontal dividido pelo erro linear. Quem é o somatório da distância horizontal? Lembra que a gente calculou essas distâncias aqui, ó? Distância, aquela média, tá? Distância, né? Tudo isso é distância horizontal. Então, você já vem, ó, quando acabar já com a relativa, porque você vai usar ela, você já vem somando todas as distâncias. Ó, só uma vez, tá? Tipo assim, aqui é uma forma para ΔX, uma para ΔY, mas é uma distância horizontal. Aí é 65.070 mais 43.900 mais 64.960. A média, lembrando, tô sempre frisando isso porque a gente esquece. 380 mais 124.600. Chegamos no somatório da distância, 343,91. Então agora você vai substituir no valor. Ah, esqueci de salvar na calculadora. Bom, deixa eu fazer aqui de novo. Menos 0.059 ao quadrado mais 0.048 ao quadrado. Aí shift, estou... que merda, esqueci de fazer de novo. Esqueci de tirar a raiz. Vamos lá. 0.059. Aqui tanto faz, tá? Tu pode fazer direto na forma, abrir 2 parênteses e fazer de uma vez, ou fazer assim. Eu sou acostumado a fazer desse jeito, por isso que eu tô fazendo assim, entendeu? Ao quadrado, igual. Tiro a raiz. Aqui. Igual. Aí, shift, pra salvar o valor, né? Estou... Caramba, porque tá fazendo a raiz, calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, fiz aqui, é porque eu tô com outra calculadora e essa aqui é diferente o jeito de fazer do que a que eu uso. Mas tá aqui. Salvei já, tá? Apertei Shift e estou lá.
fiz direto na fórmula aqui. Eu botei raiz, abri 2 vezes o parêntese, né? Porque aí eu boto isso aqui, parênteses ao quadrado, mais ao quadrado e fecha parênteses, tá? Aí agora, para ver se eu salvei, tá até aqui aparecendo, é só você fazer alfa A, apertar igual, você vai ver. Você anota o valor antes, né? Vou ver se bateu. Pronto, bateu. Então salvou na calculadora. Aí agora a gente tem, né? A distância, vai achar o Z. Que é o que? A distância horizontal, somatório, dividido pelo erro linear. Então eu venho aqui, ó, dividido. Alfa. Que queria erro linear que a gente acabou de salvar. Dou igual. Pronto. Esse é o erro linear. Ou seja, esse é o Z, no caso, né? E o que é a precisão relativa? É 1 sobre Z. Então se a gente achou Z, é só substituir. 1 para 4.521. Certo? Então esse é a nossa precisão relativa. Ou seja, a gente erraria 1 metro a cada 4.000, ou seja, vamos arredondar, 4,5 km, né? A gente erraria 1 metro a cada 4,5 km. E a tolerância diz o quê? A tolerância diz que é 1 para 12.000, ou seja, você pode errar 1 metro a cada 12 km. Só que a gente errou 1 para 4,5. Vamos arredondar para 4, para ficar, né? 4, vamos dizer assim. Então, a precisão relativa está acima da tolerância. Por quê? Porque a gente errou mais numa poligonal, tipo assim, erraria mais em uma distância menor, entendeu? Se a tolerância é para você errar 1 a cada 12 km, e a gente está errando 1 para cada 4,5 km, então, entendeu? A precisão relativa, a precisão relativa está pior, está acima da tolerância linear, que é 1 para 12.000. Então é sempre isso, entendeu? Se o denominador aqui for maior que 12.000, é só você dividir. Se você tem dificuldade de ver isso, é só você dividir e ver qual que é maior. Entendeu? Imagine 1 dividido para 4.000, quanto que vai ser? E 1 dividido para 12.000, quanto que vai ser? 1 para 4.000 vai ser bem maior do que 1 para 12.000, entendeu? Então, cara, tipo, não tava muito difícil, era mais questão assim, né, igual do erro angular, né, que muita gente errou. Mas é isso, tipo, carinha de campo era isso que tinha que fazer. Conseguiu passar para certinho. Os vértices, né, a área. Seria o quê? Vou botar aqui. Tá lá na prova, tá? Na minha prova. Era o quê? Ele pediu a área do canavial, certo? Então, era você botar as coordenadas do canavial, do ponto, tipo, os vértices, no sentido horário ou anti-horário, em sequência, né? Igual 10, 3, 4, 5. Ou 10, 5, 4, 3, ou 5, mas em sequência, entendeu? Os vértices em sequência. Não botar 5, 3, 10, 4. Tem que ser em sequência. Um pro outro, outro para esse e voltar. Entendeu? Volta aqui, ó. Volta aqui. Ó, do ponto 10 era esse x e esse y, do ponto 3, pá, voltou em 10. Como a gente tem 4 aqui em todo mundo, 4, a gente pode cortar para facilitar a conta. Se tivesse todos 19, poderia cortar até o 19, entendeu? Sempre é o que tem igual em todas as coordenadas, igual aqui, ó. Aqui tinha 865 em todos, então você poderia cortar para facilitar a conta. Então você vai multiplicar um pelo outro, tipo assim, na diagonal, né? Primeiro vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Aí, tipo assim, a forma como você anota vai de cada um. Eu anoto assim, esse vezes esse deu isso aqui. Esse vezes esse deu isso aqui. Fazendo assim, sucessivamente. Aqui, lembrando, tá? Você bota o primeiro ponto e no final você tem que repetir ele. Anotei os valores e fiz o somatório. Deu isso aqui. Agora eu vou fazer o somatório 2, no caso que eu falei, que eu coloquei. Que é o que? A diagonal secundária. Que é esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, faço a mesma coisa, anotei e fiz o somatório. Então, a área vai ser o quê? Vai ser, eu coloquei aqui, né? O somatório é 1, menos o somatório é 2 dividido por 2. Ou seja, esse menos esse dividido por 2. A área deu isso aqui. Como ele queria em hectare, era só você dividir por 10.000. Chegaria a 37,482. A questão 2, eu tô falando mais rápido porque a questão aqui mais... Tipo assim, acho que o que mais pegava era a cadeira de campo, né? A questão 2, ele pedia o perímetro do canavial. Ou seja, quanto que valia essa distância, essa e essa.
Então, a forma para achar a distância é o quê? É Δx ao quadrado mais Δy. O que é esse Δx e Δy? É x de um ponto, vamos supor, x de A menos x de B. Não tem quando a gente faz para calcular o azimuth que faz x de um ponto menos outro? Então é a mesma coisa. A gente não acha o Δx lá para a forma do arco tangente e a gente não acha o Δy, então o quê? No mesmo caso aqui seria o quê? Y de A menos Y de B. A gente acha o Δy. Então é a mesma coisa. A gente só vai colocar na forma. Entendeu? Aqui, ó. X de 10 menos x de 5, deu tanto. Y de 10 menos Y de 5, deu isso aqui. E na distância horizontal, tanto faz se você faz do 5 menos 10 ao contrário do azimuth, que é muito importante você saber qual que você vai fazer menos o outro. Aqui tanto faz, se você fizer o de 5 por 10, de, sei lá, é igual aqui 5 por 10 também, tanto faz, porque a forma vai ficar ao quadrado. Se aqui tivesse feito ao contrário de 5 por 10, aqui ficaria negativo e aqui positivo, certo? Mas aí como a fórmula é ao quadrado, todo número negativo ao quadrado fica positivo. Então, tanto faz, entendeu? Então, trocando a forma, achou de 5 por 10. De 10 por 3, a mesma coisa. Achei também. Se tivesse feito de 3 por 10 aqui, x de 10 menos x de 3. Teria dado tudo positivo. Mas ia dar o mesmo resultado. De 3 por 4 também, de 4 por 5 também. Depois disso, de você achar, porque é o quê? De 5 por 10, de 10 por 3, de 3 por 4 e de 4 por 5. Certo? A partir disso, era só você somar as distâncias horizontais calculadas. Porque ele quer o perímetro, né? Então, era só você somar e ia chegar isso aqui. Tá igual aqui, ó. Eu botei distância 1, distância 2, distância 3, distância 4. Então, era só somar e ia ter o perímetro. Entendeu?